Começa agora o programa Fala Doutor. No estúdio da Univesp TV, jovens doutores falam sobre seus trabalhos de pesquisa e contam o que descobriram em seus doutoramentos. Daniele, o título da sua tese é Corpos Abjetos, Etnografia em Cenários de Uso e Comércio de Crack. O que você estudou exatamente no seu doutorado? Bom, esse doutorado ele foi defendido no programa de pós-graduação em Antropologia Social da Unicamp e orientado pela Elisa Pontes e orientado pela Simone Frangella, né, que são duas pessoas muito importantes para esse tipo de tese que eu realizei. Na verdade, essa tese ela buscou entender um pouco a experiência dos usos extremos de crack, né? E como esses usos extremos se davam em territorialidades que são também extremas desse consumo, né? Então, meu objetivo, na verdade, era tentar entender um pouco a trama social que envolvia esse uso e que envolvia, enfim, esses territórios e como isso produziu muita coisa, né? Produziu muitas gestões. Então, a minha principal não era só mostrar a experiência dos usuários, mas era tentar entender tudo que o crack produziu. E ele produziu, né? Ele produziu políticas de saúde, ele fez com que o tráfico tivesse que, enfim, se modelar ele, né? Para ver como é que o que a gente faz com o crack, o que a gente faz com esses usuários. Ele fez com que os usuários também tivessem que cuidar de si mesmos, produziu gestões urbanas, né? Produziu uma série de políticas e o meu principal objetivo era mostrar um pouco e descrever tudo isso, né? Eu sou antropóloga e através da etnografia eu tentei descrever bastante, mais que tudo, um pouco dessa trama social. Foram 2 anos e meio de campo, é isso? 2 anos e meio de campo. O que você descobriu nesse mergulho que você fez? A principal delas é que é muito difícil sustentar a existência de um usuário de crack quando você tem muitas tentativas efetivas e não só discursivas que querem eliminá-lo, né? É muito difícil, acho que a antropologia em termos humanísticos mesmo, assim, o principal esforço do doutorado foi mesmo tentar mostrar a dificuldade, sem apelar para emocionalismos, nada, mas é muito difícil ter esse tipo de existência, né? Querer sustentar essa prática ou essa corporalidade. Por isso, a tese até tem esse título e foca um pouco nessa corporalidade. É muito difícil. Isso foi uma descoberta. Eu parti dessa ideia do Vacan, né? De que não dá para separar o corpo, o estado social, o estado penal ou a marginalidade urbana, né? Então, muitos estudos veem estado social, esse estado de um lado, e aí não interessa o estado penal. Eu fui vendo que na questão do crack tudo estava muito ligado, né? Então, ao mesmo tempo que se ajudava, se reprimia, né? Até brinquei num dos títulos com a ideia do Foucault, do vigiar e punir, eu brinquei, ali tal, o que está em jogo é vigiar e cuidar, você vai fazendo isso o tempo inteiro, né? É um estado que vai operando assim, descobrir que o Estado é uma coisa muito complexa, e na ponta, na sua aplicação, é quase impossível de entender o que está acontecendo. Se você vai para espaços como essa região que foi conhecida como Cracolândia, por exemplo, é muito difícil de entender o que está envolvido ali, né? O Estado, ele é muito confuso, ele é tanta polícia e muitas polícias, desde aquela policial que conhece todo mundo pelo nome, que faz desenho com eles nas ruas, até aquele policial que não gosta de trabalhar ali, que acha aquilo um inferno, até policiais que fazem Cooper no local e vão chutando os usuários que estão pela frente. Então, tem tudo isso e tudo isso é Estado, né? E dos médicos a mesma coisa, é tudo bem mais complexo, assistentes sociais, profissionais de saúde mais variados, enfim. Fui aprendendo que tem, enfim, uma miríade de coisas. E acho que também uma coisa importante que eu descobri, que o cuidado com o corpo é uma questão moral, não é só uma questão de higiene, de saúde, de cuidado. É moral porque esse descuido corporal justifica uma série de violências, né? Então, isso foi um grande aprendizado. Eu consegui entender que esse suposto autoabandono estava, ao mesmo tempo que ele se ligava a um não cuidado de si,
ele também abria portas para que as violências acontecessem, né? Eles deixavam esses usuários bastante expostos, assim. Então, eles tinham que lutar com eles mesmos o tempo todo para ver se eles conseguiam refazer esse corpo. O primeiro ponto que se destacou é da dificuldade de sustentar isso com a série de ações que existem em torno de tudo isso. O que quer dizer exatamente? É a dificuldade do usuário, ou seja, o usuário, além da questão da droga, ele está lidando também com uma série de questões, é isso ou não? É isso. Além de... Quer dizer, além desse consumo, e eu acho importante frisar que eu estou falando de usuários que desenvolveram com a substância uma relação bastante extrema e bastante radical, né? Eu não estou falando de todos os usuários de crack, daqueles que conseguem se controlar. Eu estou falando daqueles mais extremados. E esses mais extremados, esse uso vai estar de alguma forma ligado à produção de um tipo de corporalidade, que é o que eu chamei dessa corporalidade abjeta, né? Que não é porque é suja ou porque é marginal, mas é porque perturba, confunde, faz a gente ficar um pouco sem saber como agir diante dela, é evidente demais que a gente não possa notar, né? E eu acho que é difícil, isso é um processo que vai sendo produzido ao longo da experiência com a droga, esse corpo vai definhando. E uma vez assim, é muito difícil caminhar pela cidade, por exemplo, é isso, né? Eles também, eu tive casos, que é um caso que eu conto na tese do Genivaldo, que ele está andando pelo centro de São Paulo e vê um conhecido da sua cidade natal, e ele se esconde atrás de uma pilastra e fala, eu tenho vergonha dele me ver, ele não pode me ver nessa situação. Aí ele volta para a Cracolândia, me conta essa história e começa a chorar muito e diz, eu não tenho que sair daqui, eu não posso sair daqui, porque se eu sair daqui eu vou ter que ficar me confrontando com outras pessoas o tempo inteiro. Então tem uma dificuldade na circulação pela cidade, no acesso aos serviços de saúde. Então, os serviços de saúde vão para lá, mas é muito difícil eles saírem e ter que romper com muitas barreiras, né? Barreiras mesmo que você vai encontrando no olhar dos outros. E, enfim, além da violência que eles estão sujeitos, de outros usuários, de traficantes, da própria polícia, uma série de violações cotidianas, desses chuveiros que as pessoas colocam nas ruas para afastá-los, da polícia que tinha esse hábito de ficar passando toda hora, então eles tinham que ficar caminhando em direção, né? Quer dizer, é uma existência que ela fica muito difícil de você sustentar. Né? Ou seja, o crack, ele produz algo que outras drogas talvez não produzam. Eu estou pensando aqui no Yuppie, aquele cara que trabalha na Bolsa de Valores, por exemplo, que usa cocaína, e que ninguém olharia para ele no primeiro momento ou apontaria. Ou seja, o crack traz para a questão do corpo uma identificação imediata que leva com isso uma série de particularidades, ou seja, ele traz no corpo a marca dessa relação com a droga, é isso? Esse uso extremado. Extremado, sim. Porque existem pessoas, e já é relatado, que conseguem ter um uso razoavelmente controlado e que não tem ligação com essa corporalidade. Até porque essa visão que você foca num tipo e acaba puxando para a questão da Cracolândia outros problemas que não estão relacionados diretamente à droga, acaba servindo para mascarar outros problemas, é isso? Claro. Você joga tudo, culpabiliza o usuário, joga os problemas que são sociais, políticos, econômicos, e aponta o culpado e torna a responsabilidade exclusivamente dele, é isso? É como se fosse uma falha ou de caráter moral, quase. Portanto, a saída dessa situação depende única e exclusivamente dele. E não é isso que se trata, né? Eu acho que tem uma série de equipamentos, uma série de políticas que precisariam ser feitos, tem todo um problema social que é muito mais complicado, tem uma relação da cidade, da gestão urbana, porque tem uma relação entre centro e periferia, isso não está necessariamente ligado só ao centro, né? Eu acho que a gente precisa começar a olhar todo esse envoltório que está ligado ao consumo de crack, porque às vezes a gente faz assim, o usuário ou é sempre vítima e o crack é sempre aquele superpoder que vai agir sobre a pessoa, ou faz ao contrário, né? O indivíduo é aquele que tem que ter o autocontrole. Acho que não é isso, acho que é uma junção
dessa relação ligada a toda a falha da política assistencial, a falha da política de saúde, ao excesso de política de segurança e a falta de políticas de moradia. Algumas pessoas estão no centro, estão sem casa, enfim, e se torna uma situação extremamente dramática. Falando da questão do corpo, você citou, eu queria aprofundar porque é muito interessante. Na sua tese você cita até a Kristeva para falar disso. Diz que a questão do corpo é menos pela sujeira, mais por perturbar identidades e sistemas. Ou seja, o senso comum, você vê um usuário de droga, a gente tende a entender que aquilo te causa uma certa impressão, porque ele está sujo, mal cuidado, magro, fraco. Vai para além dessa questão da higiene. Eu queria que você explicasse isso, dessa questão de perturbar a identidade. A minha identidade é perturbada, é isso? Na verdade, essa é uma ideia da Kristeva mesmo. A ideia dela do objeto é isso, não é só sujeira, não é só falta de higiene, tem a ver com perturbar esses nossos sistemas classificatórios, né? Confunde, atrapalha, né? A gente teve todo um processo histórico de cuidado de si, o corpo está em todas as revistas de dieta, de juventude, de cuidados, de prazeres, né? E eles parecem que estão indo na contramão de tudo isso. Então, eles no sentido de que eles estão perturbando alguns ideais que a gente mais ou menos foi consolidando ao longo da história, né? A ideia, enfim, de que a limpeza vai estar ligada à autoestima, ao cuidado, e parece que eles estão indo um pouco. E, além disso, tem sempre, quando perturba, eu acho que a Kristeva também traz a ideia de que sempre pode ser muito contagioso, né? Que aquilo pode acontecer com qualquer um, assim, é esse perigo que apavora um pouco, né? Então, eu conto situações de como é que isso perturba, né? Conto a situação de um usuário que a gente levou num posto de saúde e que estava com gonorreia, e aí causou uma grande confusão nos serviços médicos lá, e teve uma discussão da enfermeira com o médico, o médico passou e disse: esse aí tá bom, hein? Tá super sujo. E a enfermeira disse, e aí o médico pegou e falou: tem que pôr num cantinho, esguichar água para limpar. Ela falou: mas isso mata alguém de susto. Aí o médico disse: não, o que mata é a sujeira. Enfim, acho que não é o tom, porque de fato a sujeira mata, a gente sabe, historicamente a saúde pública avançou por questões de higiene, mas acho que vai perturbando um pouco alguns critérios que a gente estabeleceu de zelo de si, de cuidado. Então, acho que o Crack também fala muito sobre os limites da experiência humana, né? Até onde alguém pode chegar, como é que pode cuidar de si, como é que não pode. Então, foi um pouco essas coisas que eu tentei descrever, né? E isso não traz só repulsa. Às vezes, eu mostrei também, isso traz muita risada. Essas pessoas são objetos de risadas dos outros o tempo inteiro. Também mostrei cenas de um ponto de ônibus, onde de repente um usuário começa a ser objeto de chacota de todo mundo, né? Então, o objeto não produz repulsa, não produz questionamento sobre a gente, sobre aquilo que fizemos dos nossos corpos, mas ele também provoca muita risada. E eu acho que nesse perigo das fronteiras, de como é que a gente pode ou não cruzar, a gente também fica descobrindo dos nossos próprios medos. É um pouco isso que eu tentei fazer, né? Do nosso receio diante disso. Então, estamos falando deles, estamos falando da gente, do que a gente está falando no final. Acho que é essa a inspiração da Kristeva, né? Você, além da questão do campo, você também mostra, especialmente no começo da sua tese, muito a maneira como essas pessoas são retratadas pela imprensa. Algo que me chama sempre a atenção na imprensa é a maneira como eles são mostrados como zumbis. Isso passa justamente por essa questão de você desumanizar ou não? Na verdade, eu acho que a tese inteira, assim, ela surge num momento em que eu já tinha feito pesquisa de campo e eu notei como é que se falava dessas pessoas dessa maneira tão naturalmente, né? E a imprensa falava assim, policiais me falavam assim, traficantes me falavam assim, e eu falei: como é que se chega num momento em que se pode falar assim de seres humanos e tudo bem, né? Então, isso foi um primeiro estranhamento e que eu fui tentar produzir.
E eu vi que com eles produzem relações afetivas entre eles, então não são zumbis, né? Eles produzem relações, eles produzem alguns tipos de cuidado no limite daquilo que eles conseguem produzir, eles querem refazer a própria pessoa. Os sentimentos de vergonha me indicavam que aquilo também não era uma situação confortável, né, para eles, que eles tentavam superar aquilo. E eu acho que e a ideia é mostrar que tem um descompasso. E aí o que eu tentei na tese foi mostrar que tem uma humanidade aí, né? E que está nesse reconhecimento. E a relação com os cachimbos era isso. Tem uma cena que eu descrevi que uma menina está chorando porque tem outros rapazes criticando o uso que ela está fazendo do cachimbo e falam assim, ela usa na lata, né? E ela olha para mim meio chorando e diz, é mentira, eu só uso no cachimbo, né? O que ela estava dizendo eu sei escolher, né? Eu tenho capacidade de ser gente, eu tenho algum tipo de discernimento, eu não estou usando naquela lata, né? A relação com os cachimbos representava o grau máximo de até onde alguém pode se assujeitar, né? E aí, então, virar pessoa, assim, né? Então, acho que tinha esse descompasso entre o que eu estava vendo, eu tentei jogar tudo isso mesmo na tese e descrever o que diziam sobre eles e aquilo que eles conseguiam fazer. Em alguns momentos, a imagem que eles tinham deles mesmos correspondia àquilo que se falava sobre eles. Então, a vergonha, ela tem a ver com isso, né? Eles não conseguem romper totalmente com o modo como outras pessoas estão vendo. Então, eles querem ser diferentes, eles querem se refazer, eles não querem sair desses lugares como a Cracolândia, porque circular pelo centro da cidade significa que eu vou ter que ficar mostrando para os outros o tempo inteiro o estado que eu estou, então eu prefiro ficar aqui, né? É aí que você disse da construção da territorialidade, é isso? Entre outras coisas, Entre outras coisas, né? Territorialidade, na verdade, é um termo que a gente tem usado para pensar, muitos autores, um deles que eu uso bastante, que é o Heitor Frugo, ele é professor da USP, que é um pouco, assim, flexibilizar os territórios, né? A ideia de que territorialidade é algo mais móvel, porque, como os próprios usuários disseram nessa última operação, em cartaz, a Cracolândia anda, e ela anda já há mais ou menos 20 anos, né? Então, ela não é um território fixo, ela caminha, ela vai se confundir com esses corpos, porque ela é onde eles estão, então tem uma relação entre corpo e espaço, que é bem interessante, assim. Mas é a produção de lugares que são, ao mesmo tempo, lugares de degredo, né, que eles escolhem mas são, ao mesmo tempo, lugares para onde eles foram jogados, porque eles também não podem caminhar pelo restante da cidade. Então, é tanto de proteção quanto um esconderijo, né? Eles vão funcionando um pouco nesse sentido. E aí tem diversas experiências, nos bairros de periferia isso funciona de um jeito, nos galpões abandonados das cidades eles vão funcionar de outro, nesse espaço mais público como a Cracolândia isso vai se dar de outro modo. Então eu tentei mapeando um pouco de como é que isso ia acontecendo em espaços diferentes, né? Quais eram as relações envolvidas, quais os jogos de força, assim, e aí que faz muita diferença mesmo você consumir crack em cada uma dessas territorialidades, né? Era um pouco a minha ideia. Daniele, você no seu trabalho de campo, duas perguntas. Uma, se você teve algum cuidado pessoal, se você correu algum tipo de risco, mas mais do que isso, você teve um trabalho de preparação para fazer essa imersão ali, digo do ponto de vista teórico ou metodológico, para conviver, fazer esse trabalho de campo, enfim, isso foi algo que você teve que fazer uma reflexão bastante sobre isso antes de chegar, ou você deixou que a coisa se construísse já em campo? Na verdade, assim, um pouco que eu falei no começo, eu começo pela última pergunta. Eu já trabalhei na rua há muito tempo, então isso não era novo. Na verdade, eu acho que foi uma habilidade um pouco profissional, pessoal, né? E também intelectual de estar em contato com a situação de rua, de estar em contato. Então, não foi nada muito difícil. Essa pesquisa não exigiu um preparo, porque esse preparo foi a minha própria trajetória, né? Então, acho que um doutorado, ele não é uma pesquisa que se basta em si, mas eu acho que ele é um amadurecimento de uma série de questões que a gente vai levando
ao longo da nossa trajetória, que é acadêmica, mas que também é pessoal, né? Li muito antropologia em contextos de risco, né, que a gente chamava, mas um pouco para tentar diferenciar a minha experiência da experiência de outras pessoas, quais eram as relações em jogo, se o fato de eu ser mulher teria algum complicador, se o fato de eu ser mais nova teria algum complicador. Esses dois fatos entender. trouxeram algum tipo de complicação? Eu não consigo refletir sobre isso. Muitas pessoas me perguntam, você acha que porque você é mulher, você teve... Provavelmente eu tive acesso a dados que os homens não teriam, sobretudo porque eu não tenho um aspecto ameaçador. Eu acho que essa é a grande diferença, né? Um homem poderia passar por um informante policial, um policial paisano. Isso era uma imagem que eu não dava, tinha um aspecto um pouco mais inofensivo. E eu acho que para os usuários eu estava enquadrada naquilo que eles entendem como agentes, assistentes sociais, psicólogas, educadoras, que é um tipo de profissional que eles estão muito acostumados a conviver, né? E eu fui redutora de danos, trabalhei com as equipes de redução de danos como redutora de danos. Então, eu acho que eu não consigo refletir, isso ainda é um dilema, alguma coisa que eu quero ir mais para frente, para pensar mesmo sobre as implicações de ter sido mulher num espaço como esse. Algo que eu refleti na tese, que eu acho que fez muita diferença, foi a limpeza. Eu acho que isso, às vezes, era um marcador que me diferenciava e eu me esforcei muito para não parecer muito limpa durante as entrevistas de campo. Então, eu ia sempre com roupas bastante gastas, eu, enfim, tirava qualquer tipo de acessório, e não passava perfume. Eu achava que a limpeza um pouco, ela afrontava, né? Até conto na tese de um dia que eu fiz uma comida, derramou na roupa e eu fui para campo assim mesmo, e os usuários falaram, já está pegando o espírito aqui da coisa, né? E eu me senti muito à vontade, eu acho que deu uma certa aproximação, porque no começo tinha um receio de pegar na minha mão e dizer, desculpa, minha mão está suja. Então tinha a ver com esse cuidado corporal, ele foi mais complicado do que o fato, eu acho, de eu ser mulher e tal. E daí, enfim, e a antropologia sempre me ajudou a saber mais ou menos como é que eles talvez me veriam, né? Eu acho que as leituras anteriores me ajudavam nesse sentido, assim, né? Eu li a experiência de outras pessoas e tentava olhar a minha, mas foi algo que foi acontecendo. A gente se deixa surpreender também. Você até ressalta na tese que você não se prendeu a uma linha, ou a um teórico especialmente, ou uma linha teórica especialmente. Você utilizou de muitas teorias, conjugou essas teorias dando conta das questões que você estava relatando e analisando. É algo que, imagino, exige um certo trabalho, um cuidado redobrado, mas que te permite muita coisa, né? Porque eu tive uma ideia que ficou comigo ao longo de toda a escrita, né? Na abertura do Cru e do Cozido, o Lévi-Strauss escreve que a gente faz um tipo de ciência que é muito provisória e as verdades são muito provisórias, né? Na verdade, e ele fala que o mérito de um trabalho na antropologia e nas ciências sociais é você pegar um problema difícil e colocar numa situação um pouco menos ruim daquela que você encontrou ele, né? Então, eu tinha comigo que eu tinha que fazer esse problema ficar um pouco menos difícil e mais inteligível. E que os textos, eles tinham que entrar quando eles me ajudassem a pensar mais, não menos. Porque algumas teorias, às vezes, a gente quer encaixar naquilo que a gente está vendo e faz a gente não ver, né? Ou não descrever, porque a gente já tem um conceito pronto e aí para de descrever, porque acha que mais ou menos já encontrou. Então, eu tinha muito essa preocupação, né? De que eu tinha que mostrar esse universo empírico, de que os textos tinham que me ajudar a elucidar esse contexto empírico e que se, para fazer isso, eu tivesse que recorrer a uma série de autores, eu recorreria, né? Mas acho que, agora para citar alguns, né? Acho que, a despeito, assim, o crack ser alguma coisa muito nova no cenário brasileiro, eu estou falando de um tema bastante caro às ciências sociais, que é a desigualdade social, né? Que é a questão de vulnerabilidade, de violência. Aí tem toda a literatura sobre violência, tem toda a literatura sobre periferia, tem toda a literatura sobre antropologia urbana, né? Tem toda a literatura nessa relação entre antropologia e saúde, como é que se faz isso,
os outros estudos sobre drogas, todos eles foram entrando. Tive que ler muito sobre a literatura sobre corpo, né, sobre corporalidades, para poder usar, sobre cultura material, quando os cachimbos começaram a se tornar uma coisa interessante para desvendar. Eu acho que cada capítulo foi me fornecendo pistas para como é que eu ia construir toda a tese, assim, quais eram os autores. Se eu fosse ultra simplificar o teu trabalho, seria possível dizer que você pegou um tema que ganhou uma narrativa, até por força do trabalho da imprensa, das exigências da imprensa, que ganhou uma narrativa na imprensa, em outros meios, um pouco linear e simplificadora, e problematizou essa questão? Eu acho que ela tem um mérito mesmo. Como eu não me guiei por nenhuma teoria, e usei os textos quando eles me ajudavam a ver e não quando eles me ajudavam a fechar os olhos, eu acho que o trabalho ficou bastante autoral, no sentido de que eu criei... Eu duvidei de tudo o tempo inteiro, né? Eu duvidei dos dados e duvidei das teorias. Então, assim, e tentei ir construindo a partir das narrativas. Eu li muito, muito, muito tudo que foi produzido sobre o crack, li muito sobre o que a imprensa falou e tentei dizer uma coisa diferente. Eu acho que as pessoas podem ler e podem me julgar por isso, assim, mas acho que tinha essa intenção de fazer alguma coisa diferente e de desvelar um pouco, né? Assim, tirar o véu mesmo daquilo que parecia tão óbvio, né? Tão óbvio falar assim dessas pessoas que não é nada óbvio, né? E, na verdade, ver que tem uma série de atores envolvidos aí e que, além do crack, quando eu vejo o crack, eu posso, inclusive, ver, de repente, o Estado, né? Na parte da Cracolândia era isso, eu vi o Estado, eu vi os médicos, né? Eu não via só os... Quer dizer, eu acho que dá para ver muita coisa nessas situações limites, nessas situações que a gente chama nas margens, né? Nas margens a gente vê quase todo um mundo social. E eu tentei mostrar não só aquilo que era o crack, mas todo o mundo social que está em volta dele e que a gente está incluído também, né? Assim, nos nossos dizeres e tal. Acho que foi isso que eu tentei. Daniele, muito obrigado. Já? O tempo voou. Termina agora o programa Fala Doutor, produção da Univesp TV, canal da Universidade Virtual do Estado de São Paulo.